Que a paz do Senhor Jesus esteja com meu irmão, com a minha irmã, todos os dias da sua vida, meu irmão. No livro de João, capítulo 7, versículo 6, diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegada o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Jesus, ele está dizendo para que o meu irmão, minha irmã, que tem reclamado que a igreja não enche, que os ministérios não chegam, e que aquilo que Deus tinha falado lá atrás está parado, é porque, como Jesus disse, que não era chegada ainda o tempo. Mas o tempo do Senhor na sua vida já está pronto. Porque quando Jesus veio falar para você, ele primeiro analisou toda a tua vida. Agora, ele vai começar a colocar em prática. Colocar em prática aquela situação qual você passou por todos esses anos, esperando que Jesus viesse trabalhar na sua casa, na sua causa. Muitas vezes nós não conseguimos entender porque nós somos pequenos. Uma plantação de milho, pelo exemplo, se eu não me engano, demora 6 meses para poder dar as primeiras espigas. Só que ela teve que ter o quê? Uma preparação. A terra foi tombada, ou arada, não sei como você fala aí no seu município. Depois que ela foi preparada, é colocado o adubo, se ela precisar, ou os nutrientes que é para o milho poder crescer. Que se você colocar diretamente na terra, o milho não vai crescer. Ele vai dar uns milho mirrado, feio. Mas se você colocar o calcário, você colocar as coisas certas que deve colocar na adubação daquela terra, você vai ter lindas espigas de milhos, chamado milho híbrido, um nome assim, ou parecido a esse. E você vai colher cada pé de milho 3 espigas. E cada espiga com mais de 200 sementes. Então só aí já são 600 pés de milho que você vai poder plantar num único pé, numa única semente que você plantou. Porque você cuidou, você agiu. Eu estava numa igreja chamada Elim, e nessa igreja que eu estava, chamada Elim, ela tinha 9 membros dentro da igreja, mas o pastor, a mulher do pastor, e ela rendia, nos anos de 95, 96, ela rendia o dízimo dela. O pastor Ed sempre anunciava que o dízimo dela chegava naqueles dias R$1.200, R$1.300, com essa pouquinhas pessoas que tinha dentro daquela igreja. Aí ele arrumava uma coisa, ele arrumava outra dentro da igreja, ele fazia 1001 coisas dentro da igreja. Aí eu saí dali e eu fui para uma outra igreja chamada Chegada de Cristo, ali na cidade de Queimioadas. E chegando na Chegada de Cristo, a Chegada de Cristo ela tinha a faixa de mais de 100 membros registrado, tudo certinho, bonitinho. E o dízimo dela era de R$200, R$250 por mês. O pastor não podia fazer nada, porque era muito pouco o dízimo que entrava. Por quê? Porque foi mal adubada a terra. Ela não teve uma preparação para os membros daquela comunidade ou daquela igreja, não sei como é que o irmão chama, para poder preparar, para poder entregar ao Senhor aquilo que pertencia ao Senhor. Então, muitas vezes, a obra do Senhor ela fica parada por esse motivo. Mas o Senhor, ele continua contando com você, meu irmão, minha irmã.
Que Deus te abençoe, que já não dá mais tempo. Toma posse, em nome de Jesus.